Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar falando da cinética química, certo? Da velocidade das reações. Só que agora, gente, a gente vai começar a conversar de uma parte que é, assim, o eixo principal da cinética, certo? É onde os alunos não gostam muito, né, porque tem cálculo, mas é uma parte muito interessante. Lembra de um dos fatores que a gente estudou foi a concentração. Eu quase que deixei ele meio de lado nas aulas de fatores que influenciam na velocidade. Eu só falei o seguinte: quando aumenta a concentração, aumenta a velocidade da reação. Meio que ponto final. Por que eu não falei tanto? Porque agora você vai cansar de ver esse fator que influencia na velocidade. A concentração, a quantidade de substâncias, né, de reagente dentro da minha reação. Como que ele se comporta. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar a entender essa parte aqui. Olha só. Existem algumas reações, gente. Algumas reações aonde a concentração ela não afeta na velocidade. Sério, professor? Seríssimo, galera. Existem reações aonde a concentração dos meus reagentes eu posso aumentar o quanto for. Ela não sente, ela não se modifica, a velocidade continua a mesma. Professor, cita um exemplo desse aí pra gente? Vamos lá. A decomposição da amônia, galera. A decomposição da amônia. NH3, certo? Né? 2NH3 na realidade. Formando aí N2 mais 3H2. Certo? Mais 3H2. Beleza? A decomposição da amônia. Então, nós temos aqui a própria amônia se desfazendo, vamos dizer assim, em substâncias simples, gás nitrogênio e gás hidrogênio. Beleza? Então, aqui está a nossa amônia. O que acontece? Como a amônia ela é uma substância, né, o nosso reagente, a quantidade dela tende a diminuir conforme a reação vai acontecendo. Certo? Então a concentração ela tende a diminuir. Só que aí que tá, meu pessoal, minha pessoala. O que acontece? Se eu quiser alterar a concentração da amônia no meio do caminho dessa reação, a reação nem liga. Ela vai continuar lá do jeito que ela tá. Certo? Do mesmo jeito. Vamos dizer, ó, que a velocidade dessa reação seja em torno de, sei lá, vou chutar aqui, tá bom? Qualquer número só pra gente entender. 2 mols por litro minuto, certo? 2 mols por litro minuto, tá bom? Aí tá, essa é a velocidade que a reação está acontecendo. A cada 1 minuto, 2 mols por litro de amônia vão se desfazendo. A cada 1 minuto, 2 mols por litro de amônia vão se desfazendo. E assim vai. E tá a reação acontecendo. Daí eu do nada vou lá e coloco mais amônia. 2 mols por minuto, 2 mols por litro minuto. A reação nem sente. A reação nem vê. Aí você fala assim, mas que coisa é essa reação? Eu tô aumentando a concentração de amônia e você não muda? Eu não vou mudar. Eu não mudo com a concentração. Não mudo. Eu permaneço constante, não vou mudar não. 2 mol por litro minuto. 2 mol por litro minuto. E assim ela fica. E assim ela fica. Professor, então quer dizer que eu posso mudar a concentração do meu reagente, da minha amônia. Eu posso aumentar esse camarada aqui durante a minha reação. E a sem vergonha dessa velocidade, e a sem vergonha da velocidade da reação permanece constante, professor. Exatamente. Posso fazer o que eu quiser, aumentar, diminuir, virar pirambuleta, sei lá o que você quiser. Não vai mudar a velocidade, ela permanece constante. 2 mol por litro minuto, todo momento, certo? O que acontece? A gente diz que essa é uma reação de ordem zero. Como assim, professor? Uma reação de ordem zero? É uma velocidade aonde a concentração não afeta em nada. Então é um zero à esquerda, é um zero, ordem zero. Não muda nada, não influencia nada, não aumenta nem diminui, né, professor? Isso, não aumenta e nem diminui. Então nós chamamos isso de uma reação
de ordem, zero, beleza? Ordem zero. Uma reação aonde a concentração desse camarada aí, da minha amônia, do meu reagente, não muda em nada, permanece o mesmo. É como se fosse assim, ó. A amônia é consumida, a amônia vai sendo consumida, obviamente, certo? A amônia aqui, ela vai sendo consumida, a quantidade dela vai diminuindo com o tempo. Então aqui, ó, a velocidade, no caso aqui não, ela vai sendo consumida. Então a amônia vai sendo consumida, ela vai diminuindo, né? Ser consumido significa que a sua quantidade vai diminuindo com o tempo, porém, a velocidade permanece a mesma. A velocidade de consumo, a velocidade desse consumo de amônia não muda. Então, ó, tá diminuindo a amônia e ela tá lá, 2 mol por litro minuto. 2 mol por litro minuto. Não muda. Graficamente, a gente poderia expressar isso daqui dessa seguinte maneira. Olha só. Um gráfico da velocidade dessa reação. Como que seria isso daqui? Olha só. Então, aqui, velocidade em função do tempo. Certo? Velocidade em função do tempo. Ok. Gente, se a velocidade não muda, vamos dizer que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é o fim da reação. Uma hora ela vai terminar também, né? Então aqui, ó, vamos dizer que ela termine, né? Uma reação que termine. Então aqui, ó, aqui é o fim da reação. Então aqui, ó, olha só então, olha só que legal. Ou seja, começou a reação. Pá, de boa, não vou mudar, não vou mudar. Tô de boa, não vou mudar. Calma aí que eu mudei. Mudar, não vou, não mudo, não mudo, não mudo. Acabou a reação. Não mudei. Ela termina aqui, ó, velocidade zero. Já não tem mais reação. Mas a velocidade continua a mesma. Em todo momento. Em todo momento. E aí o que acontece? Como é que fica o gráfico de concentração da amônia nesse caso aqui? Já que ela foi consumida. Simples. Simplesinho. Aqui, ó, no caso, se a caneta pegasse, aqui, ó, isso. Então, aqui, ó, a concentração da minha amônia em função do tempo. Bom, como a concentração vai sendo consumida, o gráfico vai descendo, próprio coitado, né? Vai sendo consumida, vai diminuindo, vai diminuindo. Só que ela diminui de maneira linear. De maneira linear. Por quê? Porque a velocidade não muda, certo? Não sei se você já estudou, né, cinemática lá em física, mas é parecido como se fosse um movimento uniforme isso daqui. É o movimento uniforme da química. Velocidade constante, né? O gráfico lá da posição em função do tempo sempre é uma reta crescente ou decrescente, tal. Aqui é a mesma coisa pra gente, só que aqui é a concentração. Como a velocidade não muda, a velocidade, entre aspas, é uniforme, permanece constante, a concentração ela só vai diminuindo. Só vai diminuindo. E ela diminui linearmente, justamente porque ela não muda, né? A concentração ela segue ali sendo consumida com velocidade constante. Então, como fosse assim, ó, ali a concentração, ó. Aqui é a concentração inicial de amônia. Aí vai diminuindo, ó. Acabou a reação. Fim da reação. Beleza? Então, ó, esse fim é igualzinho, é esse aqui também, tá? Esse fim que eu marquei aqui é o mesmo desse aqui. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo seria exatamente isso daí, certo? Não mudo, não mudo, não mudo, vou continuar consumindo na mesma velocidade. Não importa se você mudar a quantidade de amônia, vou continuar do mesmo jeito. Aí a concentração vai sendo consumida de maneira linear, certo? Até que acaba essa reação. Essa é a característica de reações de ordem zero, beleza? De ordem zero. Só que nem toda reação é assim. Tem algumas reações que quando você altera a concentração, a velocidade ela se altera. Sério, professor? Não fica constante, não? Não fica constante.
Então nos mostre isso daí, professor. Eu quero ver isso daí. Então vamos lá. Essa é uma reação bem legal também, certo? Nós vamos analisar ela com mais calma na próxima videoaula, beleza? Não quero que essa aula fique um pouco extensa, quero tratar cada uma das ordens separadamente. Então, ordem 0, quando a concentração não afeta na velocidade de consumo dos meus reagentes. Pode mudar a concentração quanto quiser, a velocidade permanece a mesma, o consumo será linear, como é o caso aí da decomposição da amônia. Então vamos aí para a próxima videoaula falar das reações de primeira ordem.